Bom dia, garotada do nono ano Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton e hoje a gente vai dar prosseguimento aos nossos estudos, né? Lembrando que estamos falando sobre populismo. Na última aula falamos sobre o governo de Juscelino Kubitschek, sobre a ideia aí de 50 anos e 5, né? 50 anos de desenvolvimento para 5 anos de governo. Falamos da construção de Brasília, falamos do fato de Juscelino Kubitschek abrir o Brasil para o capital estrangeiro, para multinacionais, principalmente empresas automobilísticas, né? Fez a construção de Brasília e tudo mais. Hoje a gente vai falar sobre Jânio Quadros e João Goulart, tá? Antes da gente começar, voltando ainda na parte aqui do Juscelino Kubitschek, tá, gente? Não dá pra gente entender que o governo dele foi excelente, só teve pontos positivos. Não, existiram também pontos negativos, tá? Nós tivemos um aumento de inflação, a gente teve o endividamento externo, porque muitas das obras desenvolvimentistas que ele fez foi baseado em capital estrangeiro, então isso aumentou a nossa dívida externa, tá? A gente vai ter casos de corrupção, tá? E em determinado ponto até uma grande desilusão dos trabalhadores, aqueles que foram para a construção de Brasília e depois não se viram amparados, tá? Viram que existia Brasília, acabou sendo o retrato da desigualdade social, porque enquanto Brasília, uma cidade planejada, tudo bonitinho, estava ali na periferia, as chamadas cidades satélites mostravam essa desigualdade social, né? Inclusive, vocês fizeram o exercício, que lá no exercício tinha uma foto, e o nome da foto era Sacolândia, né? Se referindo à moradia, no caso, das pessoas que foi feita com aí, como é que chama? Sacas de cimento, tá? Isso que retrata. Então, Brasília acaba se tornando um retrato dessa desigualdade social que explodia no Brasil como um todo, tá? Então, agora que a gente já viu os pontos negativos do governo de João Goulart, vamos passar para o nosso tema de hoje, Jânio Quadros. João Goulart não, tá? Do Juscelino Kubitschek. Vamos passar para o nosso assunto de hoje, que é o Jânio Quadros. Vamos começar com Jânio Quadros. Gente, Jânio Quadros foi eleito em 1960, tá? Pela UDN, foi eleito com 48% dos votos. Ele fazia uma campanha, né? O slogan dele era que ele ia varrer a oposição, varrer a corrupção, libertar o Brasil da corrupção. E tanto é que o símbolo da campanha dele era a vassoura, né? E aí tinha uma musiquinha lá, varre, 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 vassourinha, com a ideia de que, inclusive, os seus apoiadores andavam com vassouras, né? Dizendo que ele ia limpar o Brasil dos corruptos. E sob essa ideia de acabar com a corrupção no país, Jânio foi eleito. Naquele tempo, gente, é diferente das eleições presidenciais hoje. Hoje, quando você vai votar, tudo mais para quem tem já 16 anos, quando você vai votar, você vota na chapa, né? Então, você tem lá o presidente, o candidato a presidente e o candidato a vice. Então, quando você vota lá no número X, é como se você estivesse votando na chapa, né? Naqueles dois. Naquele tempo não, você votava para presidente e votava para quem você queria que fosse o vice-presidente. Então, no caso aqui do Jânio Quadros, ele foi eleito como presidente e o João Goulart, do PTB, foi eleito como vice. João Goulart aí, gente, que era herdeiro do trabalhismo de Getúlio Vargas, tá? Teoricamente, um pouco opostos aí os dois, mas assumiram a presidência. E aí o Jânio Quadros assume a presidência do país num período até bem conturbado, tá? Você tem uma alta inflação, os preços disparando, você tem um endividamento externo, ou seja, ele herda aqueles problemas gerados ainda no governo do Juscelino Kubitschek. Então, quando ele assume o governo, ele assume como
alguém que estaria predestinado a acabar com a corrupção e a elevar o Brasil, no caso. Porém, esses problemas acabam deixando o Jânio Quadros de mãos atadas. Para piorar a situação dele, ele ainda vive o que a gente chama de crise política. Isso porque ele não tinha a maioria no Congresso Nacional. E para um presidente, isso é bem preocupante, tá, gente? Porque na política existem os projetos de leis e esses projetos eles precisam ser aprovados. Então, se o presidente tem um projeto, esse projeto vai para o Congresso vota e aí isso se vai ser feito ou não. Então, quando a gente diz que ele não tinha o apoio da maioria do Congresso, significava dizer que ele ia encontrar muitos obstáculos para conseguir colocar o seu plano de governo para funcionar, certo? Como ele estava aí meio que de mãos atadas, ele começa a tomar algumas medidas, tá? Que não tem muito a ver com resolver o problema econômico do país em si. E aí a gente tem alguns exemplos, né, dessas decisões, inclusive polêmicas. Ele foi tido como um presidente muito polêmico. Por exemplo, o cara regulamentou o tamanho do maiô das Miss. Era com isso que eles se preocupavam. Proibiu o uso de biquíni nas praias. Proibiu corrida de cavalo em dias úteis. Proibiu rinha de galo. Alguns dizem até que ele proibiu ouvir rock and roll nas festas, porque isso dissimulava os jovens e tudo mais e tal. Então essas medidas acabaram por deixar ele meio impopular, digamos assim, né? Enquanto as pessoas esperavam que o presidente de fato acabasse com a corrupção, melhorasse as coisas, o Jânio Quadros acaba tomando medidas assim que não tinham grande impacto. Por isso que muitos diziam que na oposição ele era um sucesso. Para reclamar, para dizer o que estava errado e tudo mais, ele era um estouro. E até hoje é muito assim, né? Porém, ao assumir o governo, acabou sendo um fracasso, certo? Na política externa, ele adota digamos assim, uma maneira independente. Como assim independente? O Juscelino Kubitschek, principalmente, teve uma grande aproximação com os Estados Unidos, né? Lembra ainda que a gente ainda está nesse período de Guerra Fria e esse contexto ainda é muito forte. Inclusive, esse vai ser uma das principais pressões para que o Jânio Quadros e depois o João Goulart acabem saindo do governo, tá? Então ele acaba tentando fazer um governo independente dos Estados Unidos e acaba se aproximando de países considerados socialistas. Tá? E aí a grande loucura do Jânio Quadros talvez tenha sido condecorar o Ernesto Guevara, que está aqui. Nós já conversamos a respeito da Revolução Cubana, né? Então naquele período o Ernesto Guevara era considerado aí uma figura muito importante para os socialistas, para os comunistas. E o Jânio Quadros condecora ele, né, com a maior honraria do Exército, a medalha do Cruzeiro do Sul. Isso não foi visto com bons olhos, tá? Ele começa a ser... começam a acreditar que ele está se aproximando demais dos países socialistas e começa a se ter um temor sobre uma revolução socialista, ou ele tender para o lado socialista, e aí a gente tem a pressão contra o governo dele ficando mais aflorada, começa a ser atacado pela oposição, tá? Começa toda 48% dos votos é uma margem muito grande se você comparar que eram vários candidatos, porém a massa pública deixa aí de apoiar também, fica indiferente ao governo dele. E aí ele acaba renunciando. Aí, em agosto de 1961, ele entrega uma carta renunciando. Inclusive aí no livro de vocês embaixo, a gente vai ler um pedacinho da carta dele, a carta de renúncia, tá? Diz assim, ó: fui vencido pela reação e assim deixo o governo. Nestes 7 meses cumpri o meu dever, mas baldaram-se os meus esforços para conduzir esta nação pelo caminho de sua verdadeira libertação política e econômica.
o único que possibilitaria progresso efetivo e a justiça social a quem tem direito a seu generoso povo. Desejei um Brasil para os brasileiros, afrontado nesse sonho, a corrupção, a mentira e a covardia que subordinaram os interesses gerais aos apetites e às ambições dos grupos ou indivíduos, inclusive do exterior. Sinto-me, porém, esmagado. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam, até com desculpas da colaboração. Se permanecesse, não manteria a confiança e a tranquilidade, ora quebradas e indispensáveis ao exercício da minha autoridade. Creio, mesmo, não manteria a própria paz pública. Encerro assim com um pensamento voltado para a nossa gente, para os estudantes e para os operários, para a grande família do país. Esta página de minha vida e da vida nacional. A mim não falta coragem de renúncia. Para alguns historiadores, na verdade, o Jango não queria renunciar. Ele queria provocar aí uma petição pública, né? Meio que assim, ele pensou, poxa, eu fui eleito com 48% dos votos, então quando eu entregar minha carta de renúncia no Congresso, o povo vai para as ruas, o povo vai fazer bagunça, o povo vai me colocar no governo de novo. E entregou a carta ao Congresso, renunciou, passou um dia, passou 2, passou 3, e as manifestações não aconteceram. Então, plano, né? Como a gente diz, o tiro saiu pela culatra, né? Não deu muito certo e assim se encerrou na história do Brasil o governo do Jânio Quadros. Gente, para vocês fica hoje exercício da página 32, tá? Tem 2 questõezinhas lá, justamente com relação a esse texto aí, essa carta de renúncia. Então vocês vão ler mais uma vez e vão responder as questões da página 30. Vou até botar aqui. Questões da página 32. Na próxima aula a gente vai entender como foi o governo do João Goulart, certo? Que era o vice do Jânio Quadros. Fique com Deus e até a próxima.